Professor, muitas pessoas dizem assim, eu vou parafrasear aqui para introduzir aí a pergunta, dizem da seguinte forma. Aliás, nós cristãos falamos assim, olha, personagens históricos que de fato existiram, por exemplo, Pôncio Pilatos, Plínio e outros, citam Jesus, certo? A Bíblia não vai citar, por exemplo, Tácito, mas cita Pôncio Pilatos, certo? Então, os opositores dizem assim, olha, a Bíblia está citando um personagem real, no caso Pôncio Pilatos, documentado pela história e tal, né? Mas o fato de citar um personagem real não quer dizer que todos os outros personagens e histórias em volta desse personagem real sejam reais também. Por exemplo, você tem uma revista em quadrinhos, e aí você tem, por exemplo, o Wolverine conversando com o presidente George Bush dos Estados Unidos na época, né? Então, o presidente de fato é uma pessoa, tá documentado na história, mas isso não faz do Wolverine uma pessoa, um ente verídico, né? Então, a pergunta que surge é a seguinte: esses personagens que nós temos na Bíblia e na história, e que de fato são credíveis, são documentados e tal, eles realmente citaram o Jesus histórico, ou as citações que atribuímos a eles são fraudes ou coisas tardias? O que o senhor tem a dizer? Bom, seu exemplo do Wolverine é interessante. Todos nós, da nossa época, sabemos que Wolverine é um personagem ahistórico, ele não existe. Mas vamos supor que passe 200 anos e essa civilização nossa, por algum motivo, enfim, desapareça e arqueólogos do futuro achem as revistas do Wolverine e as relações dele com os presidentes ou com outros personagens históricos. Será que as pessoas daqui a 200, 300 anos teriam tanta certeza que o Wolverine é um personagem ahistórico, né? Então aí já a crítica que a gente faz sobre Jesus poderia ser pautada na questão da cronologia. Será que o que foi escrito sobre ele foi escrito tempo suficiente para um mito se sedimentar e se difundir? Ou os escritos são muito na época dos fatos que aconteceram? Porque imagina, se eu for inventar um mito, se os romanos fossem inventar um mito, não era melhor jogar esse mito muito para trás, num tempo muito anterior, para as pessoas não poderem checar? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não. Por que eles vão inventar um mito de um personagem que várias pessoas que estavam vivas diziam que o conheciam? Então, essa é a primeira questão. Nós sabemos que os escritos mais antigos provavelmente são os de Paulo. Paulo deve ter escrito ali 20 anos, mais ou menos, depois da morte de Jesus. 20 anos é muito pouco tempo para um mito se solidificar. E nós sabemos que Paulo é um personagem real. Inclusive, se você pegar as cartas aí, dá para você fazer vários estudos sobre as cartas, inclusive vendo o que foi interpolação posterior, as cartas que são pseudo-paulinas, que não são de Paulo de verdade, e as cartas que são unânimes, que são do mesmo cara que assina como Paulo. Então, Paulo é um personagem real. Ele falou de um personagem que viveu só 20 anos antes dele, que ele não conheceu pessoalmente, mas ele conheceu muitas pessoas que afirmaram terem conhecido Jesus. Então, para mim, o Império Romano não tinha por que inventar esse mito, porque o cristianismo ainda é muito pequeno no primeiro século. Ele é muito pequeno. Ele não ameaça os romanos. Nem o judaísmo ameaçava os romanos. Os romanos resolveram os problemas com o judaísmo da forma truculenta que eles sempre resolviam tudo. Destruindo Jerusalém, depois destruiu de novo Jerusalém. Os cristãos eram só mais uma seita que estava chegando ali em Roma. Não tinha por que eles criarem um mito. Por exemplo, uma religião que concorria com o cristianismo é o mitraísmo. O mitraísmo era muito mais forte no primeiro século do que Jesus, e os romanos não estavam muito preocupados com os mitraístas. Era um império que aceitava religiões de fora. Era um império aberto a novas religiões. Então, no primeiro momento, eles aceitam. Agora, se você pegar as citações de Tácito, de Plínio, elas são citações super frias.
Se você quer criar um mito, por que você já não inventa uma citação bacana, uma citação que coloca ele como divino, como ser superior, que fala da ressurreição? Não, são citações muito simples, muito diretas, né? Sem falar que ele é Deus, sem falar nada disso. Se eu fosse criar um mito, eu ia levantar a bola dele, eu ia colocar esse cara como um grande personagem, né? E inflar esse personagem. Não é o que acontece com essas citações, né? E nós temos algumas citações judaicas, né? Que falam, assim, enfim, que o corpo foi roubado, enfim, eles contam um monte de história ali para descrever a história de Jesus, falam como foi a crucificação, que ele foi apedrejado também, enfim, tem uma série de documentos judaicos que falam disso também. Por que os judeus iam se dar o trabalho de escrever um texto para combater um mito? Em nenhum momento os judeus nem chegam a falar que ele não existiu. Eles falam que ele existiu, mas que o corpo dele foi roubado. Mas em nenhum momento falaram, olha, isso aí é um monte de pescador que está inventando essa história. Então isso, a meu ver, não faz sentido. E outra coisa que eu acho muito importante da gente pensar, nós temos relatos já a partir do ano 40, mais ou menos, de pessoas que estavam morrendo nas arenas, morrendo apedrejados, morrendo crucificados, por defender essa nova fé. Você acha mesmo que alguém hoje morreria por Wolverine? Porque nós sabemos que Wolverine é um personagem mitológico, da mitologia moderna. Eles saberiam se aquilo era uma invenção. Né? Tudo estava acontecendo naquele momento. Para as pessoas morrerem com um personagem fictício, teria que ter passado muito mais tempo. Né? E é tudo muito curto, o tempo é muito curto, da crucificação até o começo dos martírios, né? É muito rápido. E outra coisa, né? Por que se você está criando um personagem mitológico, você se preocuparia, no caso dos evangelistas, de situá-lo historicamente? Liga o governo dele, o ministério dele a Tibério, Augusto César, Herodes, tanto que nós não temos muita certeza quando ele nasceu, mas nós temos uma razoável certeza, inclusive, do dia que ele morreu, né? O 14 de Nissan, que é um mês judaico. Né? Então nós temos uma certeza razoável até sobre isso. Se eu for criar um mito, eu não vou querer datar esse mito. É muito importante não datá-lo. Né? Tipo assim, olha, ele viveu, ele nasceu na época dos imperadores romanos, mas não citaria nenhum imperador romano específico. Então, justamente porque essa questão dele ser citado juntamente com pessoas, então, credíveis e documentadas aí na história, se fosse um mito, a pessoa que criou esse mito seria muito ingênua em fazer uma coisa dessa, porque ao ligar esse mito a uma pessoa da história, a uma pessoa documentada pela história, a história dessa pessoa poderia derrubar esse mito facilmente. Eu penso dessa forma.